de Kepler. O Johannes Kepler ele era discípulo do Tycho Brahe. O Tycho Brahe era um astrônomo que possuía os dados astronômicos mais precisos da época. Ele tinha uma quantidade absurda de dados de posição de estrelas e planetas ao longo de vários anos, feitos com muita precisão. Então isso deu para o Kepler, já que o Kepler era discípulo do Tycho Brahe, o Kepler teve acesso a esses dados e analisando esses dados de posição dos planetas, das estrelas, enfim, é que ele conseguiu, a partir dos dados, inferir, deduzir as 3 leis que hoje são conhecidas como leis de Kepler. Então, esse é o contexto histórico em que se desenvolvem as leis de Kepler. Agora a gente vai partir para o estudo mesmo das 3 leis de Kepler. A primeira característica do movimento dos planetas ao redor do Sol que o Kepler deduziu a partir dos dados do Tycho Brahe foi justamente a primeira, que ficou conhecido como a primeira lei de Kepler, que é também chamada de lei das órbitas. Tá? E ela diz o seguinte, ó, a órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica, com o Sol ocupando um dos focos. Então, essa primeira lei aqui de Kepler é a chamada lei das órbitas, que fala justamente sobre o formato das órbitas dos planetas ao redor do Sol. Então eu tenho aqui uma elipse e alguns elementos dessa elipse eu quero destacar. A gente tem uma... Então, a primeira lei de Kepler fala das órbitas elípticas. Então, Vênus, sendo o menos excêntrico, não está nessa classificação. Netuno também não. Então, a primeira lei de Kepler falha, porque os planetas não são todos de órbita elíptica. Então, o que ocorre? As fases de Vênus, para um planeta elíptico seriam explicadas. Ou seja, a fase cheia e a fase nova teria número de dias diferenciado. Seriam um dia na fase nova e 10 dias na fase cheia. Então, seriam dias diferenciados. Mas para uma órbita excêntrica, para uma órbita menos excêntrica, não poderia ter velocidades diferentes, porque aqui mais à frente ele mostra o modelo aqui em maior velocidade, próximo ao Sol, e aqui com menor velocidade. Então, essa diferença de velocidade para um planeta menos excêntrico não existe. Logo, teria que estar sempre na mesma fase. Ou seja, Vênus teria que ter somente a fase crescente. E, no entanto, ele não tem. Eu vou avançar aqui mais um pouco. Uma elipse é caracterizada por não ter a mesma distância sempre do seu centro até a sua extremidade. Tá? Então, essa distância aqui do centro da elipse até a extremidade mais distante, seja aqui para a direita ou para a esquerda no meu desenho, a gente vai chamar de A, que é o semi-eixo maior da elipse. Essa palavrinha vai aparecer em outras leis de Kepler. Na terceira lei isso vai aparecer. Semi-eixo maior, tá? E essa distância aqui, ó, do centro da elipse até o ponto mais próximo da elipse, a gente chama de B e a gente vai chamar de semi-eixo menor. Ok? Semi-eixo menor. Uma elipse, ela tem 2 focos, assim como uns... Então, para o caso de Vênus, essa distância aqui é praticamente igual a de cá. Tanto é que a excentricidade é 0,06772. Então, não poderia produzir fases. Poderia produzir fases. O círculo tem um centro, a elipse tem o centro e ela tem 2 focos. Eu não vou ficar aqui, não é o nosso objetivo aqui dentro da física, isso é mais para dentro da matemática,
ficar definindo o que é o foco de uma elipse. O que é importante saber para a física nas leis de Kepler? Que o Sol está em um dos focos, tá? Então eu posicionei aqui o Sol em um dos focos, aqui no outro foco não tem nenhum corpo celeste, tá? E eu botei um planetinha girando ao redor aqui numa trajetória elíptica, ok? Bom, vocês podem ver que esse planeta não está sempre à mesma distância em relação ao Sol. A distância dele em relação ao Sol muda. E aí a gente marca dois pontos importantes dentro dessa trajetória elíptica, que é o ponto de maior proximidade em relação ao Sol, que a gente chama de periélio, o ponto mais próximo do planeta em relação ao Sol, e o afélio, que é esse outro pontinho aqui no meu desenho, que é o ponto de maior distância que o planeta tem em relação ao Sol ao longo de sua órbita, beleza? E vocês estão vendo no gifzinho animado aí, na animação que está aparecendo aí no alto da tela, que o planeta está girando ao redor do Sol, tá? E no periélio é o ponto, observe que a velocidade ali no periélio é maior do que a velocidade no afélio. A distância do planeta em relação ao Sol afeta a sua velocidade. Então, isto não ocorre para Vênus. Vênus tem uma excentricidade muito pequena. Logo, os seus focos seriam muito próximos. Então, não poderia ter fases diferentes. Fase nova e fase cheia. Não poderia ter diferença de dias entre a fase nova, que é um dia, e a fase cheia, que são 10 dias. Não poderia haver essa diferença somente para um planeta elíptico que teria essa diferença, que aqui a velocidade seria menor, então teria essa diferença de dias, mas para um planeta excêntrico, menos excêntrico, não poderia ocorrer isto. Então, eu estou respondendo às pessoas que me contestam na prática com a lei de Kepler. Lei conhecida há muitos séculos, que desmente o modelo atual. Assim, Vênus tem que ter órbita elíptica para ocorrer essa diferença na fase cheia. Dá para entender ou fica difícil? Ok? Mas o que eu posso falar? Somente isto por hora, para ficar bem explicadinho. Deixa eu colocar um pouquinho mais de... Quanto mais próximo o planeta está do Sol, maior é a sua velocidade. Então, quando o planeta está passando pelo periélio, pessoal, é onde o planeta tem a velocidade máxima da sua trajetória, da sua órbita. E quando o planeta está passando no afélio, o ponto mais distante em relação ao Sol, é onde a velocidade do planeta é mínima, beleza? Está explicado ou não as fases de Vênus? Vênus tem que ser também elíptico para ocorrer isto. Basta verificar no Stellarium a fase de Vênus, quantos dias que duram, a fase nova, qual a sua duração, e a fase cheia, para Mercúrio e Vênus. Eu fiz esse estudo e para Vênus são 10 dias na fase cheia e 1 dia na fase nova. Então, está bem explicado aqui.